Então vamos ler aqui, um versículo, 1 Samuel capítulo 16. Vamos falar sobre ele. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Vamos ler. 1 Samuel 16, primeiro. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul? Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei, né? Então a gente vê aqui no livro de 1 Samuel, né, que Deus havia rejeitado Saul, né? Então Deus pergunta para Samuel: até quando terá dó, né, terá dó de Saul, né? Perguntando para Samuel até quando terá dó de Saul. Vamos ler aqui. E a próxima parte do texto registra a ascensão de Davi ao trono. Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14. A sua fé era tão exemplar que, século depois, Deus se agradava em ser chamado o Deus de Davi. 2 Reis 25, Isaías 38:5. Davi contribuiu para a adoração do Senhor, planejando a construção do templo. 2 Crônica 28:11, 29:12. E escreveu muitos salmos. 2 Samuel 23, capítulo 23, versículo 1. Então Davi, ele contribuiu para a adoração do Senhor e para o planejamento, né, da construção do templo do Senhor. Então tudo foi um projeto para que a construção do templo em Jerusalém fosse construído. Esse projeto já estava na mente, né, no coração de Davi. Então já Davi deixou já tudo planejado, né, para quando Salomão assumisse o trono, desse continuidade, né, no projeto ali da construção do templo do Senhor. Foi isso que aconteceu. Em 16:1, enche o teu vaso de azeite. O chifre do animal também servia como recipiente para colocar o óleo ungido. Jessé o belemita era o filho ou descendente de Obed, né? Obed, filho de Ruth e Boaz, né? Ruth 4:21, Ruth capítulo 4, versículo 21 ao versículo 22. Ele é identificado por sua cidade natal, Belém, localizada a cerca de 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, na rota da caravana de Jerusalém, via Hebron, para o Egito. O nome Belém significa casa do pão, talvez indicando que era um centro dos grãos da região, né? Que era um centro de grãos da região. Também é possível que esse nome tenha sido uma modificação israelita, né, de um nome cananeu dado à cidade anteriormente, uma vez dedicada a Lamu, uma antiga deidade da guerra, né, dos cananeus. Isso foi assim com o contraste maravilhoso. O futuro príncipe da paz
futuro príncipe da paz, Isaías 9:6, Malaquias capítulo 5, versículo 2, nasceria uma cidade originariamente dedicada a um templo para o Deus da guerra, né? Me tenho promovido um rei. Deus deixou claro para Samuel que esse rei seria uma escolha dele, né? Então, quando Deus pede para Samuel ungir um rei, Deus estava falando para Samuel que agora sim ele ia ungir um rei, mas segundo o coração dele, mas segundo o coração de Deus. É por isso que Davi é chamado segundo o coração de Deus, porque foi o próprio Deus que escolheu ele para ser rei. Então, quando Deus rejeita Saul, né, e escolhe Davi, ele está falando para Samuel que Davi é um rei que ele mesmo escolheu, né? Então foi um rei escolhido por Deus. Por isso que deu certo. Quando as coisas do jeito de Deus, é escolhido por Deus, dá certo. Agora quando não é, dá errado. Então por que o reino de Davi foi abençoado, foi próximo? Porque foi Deus que escolheu, foi Deus que chamou ele. Então quando Deus chama o homem, a mulher, é porque vai dar certo, porque aquele homem é realmente de Deus, aquela mulher é realmente de Deus, né? É claro que tem erros também, ninguém é perfeito, né? Davi cometeu os erros, mas foi o rei que o próprio Deus escolheu, e aí deu certo, o reino foi próspero, venceu as guerras, as batalhas, né? Fez conquistar a Arca da Aliança, enfim, foi um projeto ali que deu certo. Capítulo 16, versículo 2 ao versículo 3. A preocupação de Samuel com a sua vida não era infundada, tendo-se em vista a degeneração espiritual e o estado perturbador de Saul. 1 Samuel 18:11. O cordeiro é um filho de carneiro. Dize: vinde para sacrificar. Deus não instruiu Samuel para mentir, e sim providenciou uma legítima oportunidade para Samuel visitar Jessé e sua família, fazendo o processo de unção em Belém. Enquanto oficializava o sacrifício, Samuel evitava levantar suspeita em Saul. Capítulo 16, versículo 4. Como a vista de Samuel foi, como a visita de Samuel foi inesperada aos anciões da cidade, os anciões da cidade pensaram que ele tinha ido ali a fim de executar algum juízo. 1 Samuel 7:15 ao 16. Né? Então os anciões ali pensaram que ele tinha ido ali para fazer algum juízo, né? Já que ele era juiz, né? E aí o povo achava que ele ia, né, exercer ali o seu trabalho, né? Capítulo 16, versículo 5. A palavra hebraica para a paz. A palavra hebraica para paz, shalom, significa coisas como elas devem ser. A palavra santificar significa separar por meio de lavagem e purificação cerimoniais. Êxodo 16:14, Êxodo 19, capítulo 19, versículo 10 ao 22, né? E santificou ele a Jessé e seus filhos. E aparentemente Samuel supervisionou a purificação do pai e dos filhos, né? Então quer dizer que essa santificação aqui, ele incluía também lavar, né? Essa cerimônia aí também, ela tinha como se a pessoa tomasse um banho, né? Um banho, uma lavagem. Então ali quer dizer que Jessé e os seus filhos tomaram um banho, foi lavado, né?
tudo indica que Davi também, né? 16, capítulo 16, versículo 6 ao 7. Eliabe significa meu Deus é Pai. E disse Samuel, Eliabe significa meu Deus é Pai. E disse Samuel, estava provavelmente dizendo para si mesmo, a aparência e a estatura do filho mais velho de Jessé, Eliabe, recomendava-o para uma liderança, mas a mesma características foram exatamente aquelas que recomendaram Saul. 1 Samuel 9:2. Em vez de olhar para a aparência, Deus olhou para o coração. Portanto, Deus deu a Samuel uma nova perspectiva. O estado do coração de um homem era muito mais significativo do que a sua habilidade natural e a sua aparência física. Quer dizer que para Deus o coração é muito mais importante do que a habilidade natural de uma pessoa ou a sua aparência física, né? A sua aparência física. Então Deus olha mais para o que está dentro de nós, né? No coração, o interior, né? O interior. Então Deus, ele observa também o íntimo da pessoa, né? Isso daí está falando de íntimo, né? de íntimo. Deus olha para o interior da pessoa e não para o exterior. Então muitas vezes a pessoa aparenta uma coisa, mas na verdade não é, né? Então ela engana o homem, né? O homem engana nós, mas Deus não, né? Deus não. Então a mesma comparação como ungiram Saul como rei, agora também queria ungir Eliabe, porque pela aparência, pela estatura, pela habilidade, né? Então a gente vê aqui que Deus olha de outra maneira, né? De outra forma, né? No próximo vídeo ele falar mais, amém. Então essa é a primeira parte do vídeo de Davi, né? O ungido da rei.